3 minutos e estamos de volta com o CBN Pautas do Dia desta quarta-feira, 18 de dezembro de 2024, e é hora da nossa ponte aérea com Brasília, porque está na hora da nossa coluna Conexão Brasília com ele, Rômulo Pinheiro, que está aqui presente com a gente de forma remota. Rômulo, muito bom dia para você. Muito bom dia, meu amigo João Vitor Barra, mas daqui a algumas semanas presencialmente aí com vocês, meus amigos. Exatamente, todo mundo nessa expectativa. Vamos lá, Rômulo, hoje temos 2 temas. Se começa falando sobre a aprovação de projetos na segurança pública. Pois é, meu amigo, no caso aqui no Congresso, nós temos a última semana no Congresso Nacional de Trabalhos, há uma corrida nessa última semana para aprovar assuntos referentes à pauta tributária, questão fiscal. Esse assunto está dominando essa última semana, mais precisamente até sexta-feira, mas na nossa anterior semana, nós tivemos a aprovação de projetos importantes que vão mexer, com certeza, com o dia a dia do cidadão, principalmente na área da segurança pública, assuntos que trazem respeito aí a questões criminais. É claro que essas circunstâncias, elas ainda vão passar aí pelo Congresso, dentro do Congresso Nacional, ainda pelo Senado Federal, mas há uma tendência muito forte de ser aprovada por lá, e a bancada da bala mostrando a sua força nas últimas semanas antes do recesso legislativo, aprovando, por exemplo, a questão da castração química para pessoas condenadas por crimes contra crianças e adolescentes, crimes sexuais. Isso é uma pauta, por exemplo, João Vitor, que chama bastante atenção aqui no Congresso Nacional, e também é um assunto que atrai muito interesse do cidadão comum, porque há pessoas que acreditam, sim, que isso servirá como estímulo ou, eventualmente, uma punição adequada a crimes bárbaros, quanto esses de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. O grande detalhe, que ainda vai ter uma nova discussão, muito embora tenha havido um projeto lá no Senado já aprovado, que está na Comissão de Saúde da Câmara, ou seja, é um projeto aprovado da Câmara que vai para o Senado, e um projeto do Senado que já está na Câmara, na Comissão de Saúde. Ou seja, mas o que mostra para a gente é que há um consenso aí forte dessa bancada para aprovação desse projeto, seja no Senado ou na Câmara, e especialistas apontam, eventualmente, riscos à aplicação dessas políticas públicas, neste caso aqui de condenação. Veja, João Vitor, que muito embora pareça ser adequado, já que são crimes bárbaros contra essas pessoas, a gente é bom lembrar que o nosso sistema prisional, na verdade, nosso sistema de justiça é bastante falho. As chances disso gerar danos irreversíveis é muito grande. Até mesmo porque o projeto prevê que o Ministério da Saúde vai regulamentar o uso desses medicamentos inibidores da libido, e esses medicamentos eventualmente têm efeitos colaterais muito fortes. Enfim, há ainda, mesmo na área da ciência, na área da medicina, discussões a respeito da viabilidade ou não dessas substâncias. Até mesmo porque a gente sabe, na verdade, muita gente precisa saber, que a violência sexual, ela não é unicamente através do estupro. Nós temos outros crimes sexuais e que não depende, no caso do homem, por exemplo, do uso da sua genitália. Ou seja, ele pode cometer crimes sexuais, mulheres também, né? De variadas formas. E o projeto prevê também essa possibilidade na aplicação em crimes de exposição de imagens de menores, pornografia infantil na internet, enfim, coisa que vulgarmente o pessoal chama de pedofilia. Então você vê que, a princípio, parece ser um projeto adequado em razão dessa barbaridade de crimes cometidos contra crianças e adolescentes. Por outro lado, há uma discussão a respeito da viabilidade ou não, tanto por incertezas com relação a esses medicamentos que vão produzir essa diminuição da libido. A medicina também não é exata, assim como o direito. Nada garante que esses medicamentos vão surtir esse tipo de efeito pretendido para afastar, que a ideia é fazer com que essas pessoas não cometam novos crimes sexuais. Então, nem a medicina está ainda avançada a esse ponto de criar um medicamento suficientemente capaz, em todos os casos, de chegar nesse resultado, e esse é um ponto importante. E o segundo ponto também, que é a questão
do Poder Judiciário, que a gente sabe que é bastante falho. Então, várias e várias pessoas, hoje em dia, são condenadas de maneira justa, mas algumas delas, e eu garanto a vocês que várias também são condenadas de maneira injusta, e uma medicação dessa, uma aplicação de uma punição dessa, pode gerar efeitos irreversíveis, e o Estado vai ser condenado, eventualmente, a indenizar essas pessoas que, eventualmente, não tenham sido julgadas da maneira correta. Então, é um risco muito grande diante dessa imposição severa desse tipo de medida. Ô Rômulo, são 11 horas e 39 minutos. Antes de você trazer o segundo tema, que já a gente vai falar, a gente vai dar prioridade rapidinho para a nossa reportagem, porque o nosso repórter Ronaldo Santos está lá próximo à Alepa, onde acontece nesse exato momento uma manifestação. Ronaldo Santos, conta pra gente, bom dia pra você, o que está acontecendo por aí? Não estamos ouvindo ainda o Ronaldo, acho que ele está com o microfone desligado. Agora sim. Bom dia pra você, Ronaldo. Bom dia para vocês, bom dia para todos que estão acompanhando. A gente está aqui nesse momento na Avenida 16 de Setembro. Nesse momento, a Polícia Militar acaba de chegar aqui para fazer a desobstrução da Avenida 16, em frente aqui à Praça de Patrônio. Para quem não sabe, nesse momento está acontecendo uma votação, vai acontecer uma votação aqui na Alepa, da PL 729 de 2024, que modifica o Estatuto do Magistério. Esse protesto que está sendo feito, organizado pelo Sintep, não somente aqui em Belém, mas em outras regiões aqui do Pará. Essa votação visa fazer alterações em diversas modificações em diversos pontos do magistério com relação à carreira, remuneração, regime de trabalho, progressões, férias, entre outros. E nesse momento a Polícia Militar faz a desobstrução da pista, faz a desobstrução aqui da área. Os manifestantes estão aqui, tentando se reorganizar novamente. Nesse momento estamos ao vivo, tá, gente? É um movimento de imediato desse momento, ocorrendo nesse momento a desobstrução. Os protestantes aqui estão na outra área aqui da praça. A Polícia Militar aqui ordenando para que as pessoas saiam da via, saiam nesse momento, para que ela seja desobstruída. Momentos de muita tensão aqui em frente à Praça Dom Pedro, aqui na Avenida Portugal, esquina com a Praça Dom Pedro, aqui quase em frente ao Palácio Antônio Lemos, em frente ali da Alepa. João, a movimentação aqui do Sintep, né, que é o Sindicato dos Professores, dos profissionais que trabalham com a educação do Estado do Pará, é muito grande. Isso porque, segundo o que eu conversei ainda há pouco com alguns dos manifestantes, essa PL vai modificar muitas coisas em relação aí aos regimes de trabalho, às bonificações, a todos esses detalhes, a todos esses encargos em relação aos professores. E aqui, como vocês podem ver na imagem, momento muito tenso mesmo, e você que está acompanhando a programação da Rádio CBN Amazônia, acompanhando de imediato toda essa movimentação. Chegamos ainda há pouco e realmente o que vocês estão vendo aqui é um momento de muita tensão dos protestantes com relação a essa PL que provavelmente deve ser votada hoje na Alepa. Muito obrigado, Ronaldo Santos, pelas suas informações aqui no CBN Pautas do Dia. Qualquer atualização, você dá um sinal aí que a gente vai dar prioridade para você, viu? Muito obrigado pelas suas informações. 11 horas e 42 minutos. A gente volta agora, então, a conversar com o Rômulo Pinheiro, que agora vai trazer o segundo tema, né, da coluna de hoje. Vai falar sobre a prorrogação do inquérito das fake news, Rômulo. Meu amigo. Então, mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes prorrogou o prazo do inquérito das fake news. E essa é uma crítica muito recorrente que se faz ao ministro, porque esse inquérito já é muito longo, e claro que, juridicamente falando, a gente acompanha esses andamentos todos, não é razoável esse prazo tão estendido como vem sendo desse inquérito, nessa investigação lá no Poder Judiciário. Ocorre que o ministro alega, e ele é consolidado pelos colegas também lá no Supremo Tribunal Federal, de que a investigação é muito complexa e realmente ainda há pessoas para serem ouvidas nesse inquérito, mas esta prorrogação por mais 180 dias, também, apesar de esperada, gera um incômodo
no meio jurídico aqui da capital federal. Agora, isso tem muito a ver também com o ânimo no Supremo Tribunal Federal, em razão dos acontecimentos, como no último sábado, da prisão do general Braga Neto. E a discussão que tem aqui na capital, o ex-presidente Bolsonaro informou que nunca tinha visto ou não se conhecia alguém preso em prisão preventiva com inquérito já finalizado. É claro que o ex-presidente vai falar no contexto político, muito embora esteja equivocado de plano, porque o fato do inquérito policial ou investigativo ter finalizado nesta fase não significa dizer que o risco deixou de existir. Então, aí, pessoas ainda estão sendo investigadas, e essas pessoas investigadas podem influenciar na eventual ação penal que o Ministério Público Federal vai promover com absoluta certeza. Então, o argumento de que o inquérito está finalizado e que, portanto, não haveria razão de prender o general é falho, e a gente compreende que é uma conversa, é um argumento político para convencer aqueles que não entendem muito bem de processo penal. Muito embora isso tenha sido argumentado de maneira equivocada, mas há também equívocos na prisão do general. A gente procura, na medida do possível, analisar as coisas friamente e veja que é possível a prisão do general nesse momento, mesmo com o inquérito finalizado, porque ele poderia, no caso, a informação é que ele teria tentado ter acesso às informações da delação premiada do general Mauro Cid, né, e isso influenciar, talvez, um depoimento que vai ser prestado lá na ação penal, quando for mais à frente. Isso, então, permite a prisão do general neste momento, mesmo com inquérito finalizado, até porque as investigações ainda estão em andamento em outros pontos, e essa ação penal vai ser proposta, a previsão é lá para fevereiro. Então, respondendo ao questionamento geral dessa possibilidade, sim, o ex-presidente está errado e, nesse caso, pode haver essa prisão preventiva. Por outro lado, João Vitor, o timing dessa prisão passou um pouco na visão aqui do mundo jurídico, grande parte do mundo jurídico. A gente tenta evitar esse julgamento meramente ideológico, porque, veja, essa tentativa de saber a delação do outro, influenciar através do pai ou não, isso se deu há alguns meses atrás. Então, na questão penal, no processual penal, nós temos a questão da contemporaneidade, ou seja, o risco tem que ser atual, contemporâneo. E, nesse caso, o argumento utilizado, e eu li a decisão do ministro Alexandre de Moraes, o argumento utilizado foi essa conversa tentativa há algumas meses / semanas atrás. Então, o argumento da contemporaneidade, ou seja, desse risco atual, passou um pouco. Ou seja, a prisão ela é possível, mas o timing dela foi um pouco fora, está um pouco fora ali do adequado. Então, a gente tenta analisar essa questão da maneira mais técnica possível dentro da área do direito. Havia, sim, um risco, mas esse risco, eventualmente, pelo texto da decisão, o argumento central da decisão, essa tentativa de buscar informação da delação premiada, teria sido ao período anterior. Então, é claro que há todo um contexto aí de segurança da instrução penal, o general tem influência, sim, a gente não pode também fechar os olhos para isso, muito embora existam essas circunstâncias mais técnicas que também precisam ser apuradas. Então, há uma reclamação geral do ministro sobre a questão desse prolongamento, dessa extensão, alguns argumentos ad infinitum, ou seja, muito tempo do inquérito. Esse timing da prisão do general Braga Neto deve ter sido feito lá atrás e não nesse momento. Em tese, o risco já é menor do que naquela época. Mas a discussão que se tem que ter é o seguinte: de fato, são coisas muito graves, precisam ter um olhar mais apurado do poder dos julgadores aqui em Brasília, e terão com certeza, e agora a bola está com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que sofre uma pressão grande para fazer essa denúncia de imediato, principalmente agora em que temos pessoas presas em razão dessa investigação. Para finalizar, meu amigo, vamos informar que quando não há ninguém preso, o prazo para fazer isso, que o promotor tem, no caso aqui o Procurador da República tem, é um pouco mais extenso. Mas mesmo que esse prazo seja finalizado, em razão da complexidade das investigações,
pode ser estendido, é um prazo que a gente chama aqui de prazo impróprio, ou seja, não gera uma consequência negativa para aquele que tem a obrigação de fazer isso. Mas, em razão da prisão do general, há uma pressão na PGR para que essa denúncia seja formalizada de maneira mais ágil, mais rápida, exatamente para evitar esse tempo, esse excesso na prisão de alguém sem uma condenação criminal. Então, há uma discussão a respeito do timing, nisso também em outras investigações desse prazo estendido. Isso, claro, vai chegar aqui, já está aqui no Supremo Tribunal Federal, e daqui a alguns meses teremos uma resposta nesse sentido. Esse foi o Rômulo Pinheiro, ao vivo aqui na Conexão Brasília, falando sobre a prorrogação do inquérito das fake news. Ele que também já falou sobre a aprovação de projetos na segurança pública. Rômulo, muito obrigado pela sua participação e até semana que vem. Semana que vem, Natal, viu? Meu amigo, vamos fazer aqui uma fantasia. Papai Noel aqui vai estar aqui na semana que vem, viu? Forte abraço. Forte abraço para você, meu amigo Rômulo. Até semana que vem.